que oferecer na alimentação natural de cães e gatos? E claro que essa é uma pergunta até generalizada, porque muito mais importante do que a gente saber o que oferecer é como oferecer. Porque com certeza muitas pessoas acompanham o nosso perfil e vê a gente divulgando muitas informações sobre os alimentos permitidos, proibidos, e muitos ficam surpresos com alguns alimentos, né? Então, não basta a gente falar assim, qual alimento que pode ou que não pode, que faz ou que não faz parte, sem levar um monte de coisa em consideração. Então, não é só o que oferecer na alimentação natural, mas como oferecer, né? Porque a alimentação natural, se a gente for levar em consideração só os ingredientes que a gente pode oferecer, a gente vai oferecer resto de comida, que não tem nada a ver com a alimentação natural. Digamos assim, para conseguir exemplificar melhor, você pode fazer para você e para sua família consumir os mesmos ingredientes permitidos na alimentação natural. Mas o preparo que é feito para os humanos é muito diferente do preparo que a gente utiliza para fazer a alimentação natural. Então vamos conversar um pouquinho sobre as categorias, sobre os ingredientes que a gente costuma utilizar e sobre o que é importante a gente levar em consideração na hora de preparar a alimentação dos nossos pets. Já temos dúvidas, sejam bem-vindos. Eu já vou começar lendo as dúvidas, senão depois eu fico pensando nelas e daí não me concentro. Eu possuo uma criação de tenébrio. Eles gostam bastante. É um petisco ótimo até para humanos. Com certeza, né? Hoje, os insetos vêm ganhando força, principalmente nessa parte de alimentos, né? Então, vem muitas farinhas sendo utilizadas. E essas farinhas de inseto, que são riquíssimas em proteína, né? Podem ser ingredientes da alimentação animal. E parece que não, né? Mas é algo de muita qualidade. Então é super legal, super interessante. Bom saber. Isaías, costumo fazer com quase 0 condimentos, olha só. Mas assim, os condimentos não são um problema. O problema é cebola, sal em excesso, né? Agora, se você considerar condimentos, o tempero em si, aí você pode fazer, né? Você pode utilizar diversas opções de tempero e que são, inclusive, nutricionalmente interessantes para incluir. Mas, de fato, condimentos como a gente leva bem ao que eu queria trazer aqui, que não é o mesmo preparo, né? Provavelmente, se a gente fosse fazer um preparo de um tenébrio para humano, levaria aí um monte de pimenta, bem salgadinho, né? O que realmente não é assim que a gente oferece para os pets. A alimentação natural, ela primeiro que tem várias categorias dela, né? Mas de forma generalizada, resumida, ela tem algumas categorias de alimentos que fazem parte dela. E a gente pode destacar então, né? As proteínas, que são as carnes, e pode ser carne bovina, carne de aves, carne suína, carne de peixe, né? Tudo isso são proteínas. Algumas vísceras musculares, como o coração, como a moela, também são consideradas proteínas. Dentro da categoria das proteínas, nós temos as vísceras, que também fazem parte de uma pequena porção da dieta. E vísceras é tudo aquilo que é molengo e pegajoso, tipo rim, fígado. Pode considerar só o fígado, que é o mais fácil a gente encontrar, né? Temos aí também as categorias dos vegetais, o qual nós temos pouquíssimas contraindicações, pouquíssimas limitações. Então, aquilo que falam, tomate não pode, pode, né? Tem muita coisa que acham que não pode, que o cachorro pode comer. Então, nada de ficar só na mesmice da cenoura, do chuchu, né? Aquela coisa. Os vegetais, eles têm o papel de introduzir a parte de fibras da dieta e fitonutrientes também, né? Porque cada um aí vai carregar uma característica diferente. E nós, como eu falei, podemos utilizar uma variedade muito grande de vegetais. Se quiserem me perguntar o que pode, o que não pode, aproveitar agora, né, que estamos ao vivo aí falando sobre isso, pode aproveitar. E temos também a categoria dos carboidratos, que inclusive o ingrediente da semana são os tubérculos, né? E que também fazem parte da proporção da dieta. Só isso? Me digam, se é só isso, alimentação natural? Não. Nós temos uma categoria muito importante que muitas vezes ela é ignorada, que são as gorduras. Já sabia que tinha que pôr azeite de oliva. Mas ninguém se atenta à quantidade de gordura, né? A rotação de gordura, só usa óleo de coco. Então são vários erros que podem acontecer, né, em uma dieta. E
Por último, mas não menos importante, temos a parte dos suplementos. Ou seja, tem duas formas de nós suplementarmos uma dieta. Temos as opções comerciais hoje, né? Food Dog, NutroPlus, que são suplementos feitos para cães que se alimentam de dieta natural. Ou mandar manipular, né, essa suplementação com o seu nutri de confiança. Ou nós podemos utilizar os próprios ingredientes, né? Então a gente pega exatamente quais são os nutrientes ali que estão faltando e acrescentamos esses ingredientes. Como, por exemplo, o ômega 3. A única forma que a gente tem de suplementar o ômega 3 na dieta é ou oferecendo óleo de peixe ou a sardinha. Outro exemplo, selênio. Se você oferece com frequência carne suína, castanhas, que são ricos em selênio, você não precisa suplementar selênio. E por aí vai com todos os nutrientes, com todas as vitaminas, com todos os minerais e aminoácidos que fazem parte da dieta. Nós temos diretrizes mínimas para seguir. Então, se você faz uma dieta base, mesmo que você suplemente, provavelmente vai estar faltando algum nutriente. Então, por isso que a alimentação natural, a gente precisa estudar muito para conseguir fazer ela ou contratar um serviço que não vai exigir muito estudo da gente, né? E vai nos dar, de fato, a dieta balanceada e suplementada adequadamente, principalmente para os nossos pets, de forma individualizada. Ó, a Zoe adora chuchu, cenoura, rúcula, mamão e manga. Pode junto com a ração? Pode, desde que dentro da quantidade de petiscos, né? Então você tem que considerar que os petiscos, que são esses extras que você está colocando em cima da ração, eles não podem exceder no seu total 10% das calorias ingeridas, né? Então, para ficar mais fácil, a gente pode calcular, arredondar aí, né, por quantidade. Então, você tem que tirar 10% da ração e colocar 10% e não passar de 10% desses extras, tá? Porque senão a gente desbalanceia a dieta e predispõe a outros problemas, como obesidade e tudo mais. E apetite seletivo também, né? Porque quando eles comem muito do que não é a dieta principal, eles começam a ficar seletivos e querer comer só o que eles querem. E a gente que é responsável pela alimentação dos pets. Então, se o pet está acostumado a comer porcaria, é porque você só dá porcaria. Se o pet não tem paladar para fruta, é porque você não dá fruta. É porque você dá porcaria. É porque você dá petisco industrializado, cheio de glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, cheio de produtos, né, aditivos químicos, que podem até causar vício. Então, se você não entende por que o cachorro prefere aquela marca de ração barata do que a marca de ração cara, é por causa disso, de palatabilizantes que eles colocam, né? Então, cabe a gente fazer isso. E se o cachorro está acostumado a comer resto de comida, o arroz temperado, feijão temperado, coisas inadequadas, ele não vai querer comer a comida que é feita para ele, que não leva tudo isso de tempero, novamente, né? Tempero, sim, pode ser colocado. Salsinha, coentro, ótimo, né? Super bem-vindo. Inclusive, muita gente não faz isso, deveria fazer, é uma coisa tão fácil, né? De colocar ali, de incluir na alimentação natural. Quem faz alimentação natural, coloca temperinho na dieta, porque, olha, gente, é muito indicado fazer isso. Mais uma pergunta. Bom, então, já entendemos que os alimentos que a gente deve colocar na dieta são os mesmos alimentos que a gente come, né? Dentro dessas categorias. E daí pode variar o tipo de dieta, pode ser uma dieta com ou sem carboidrato, pode ser uma dieta mais ou menos calórica, né? O quilo da dieta. Então, essas são as variações. Proporção, Bettina, tá, mas quanto oferecer? Então não tem como falar em uma aula o que é que você deve fazer na alimentação natural de forma resumida. Então, novamente, eu vejo 2 caminhos para alimentação natural. Ou você contrata alguém que vai dar tudo mastigado para você, você não vai precisar se preocupar com nada, ou você estuda muito. Não é assistindo uma live que você vai saber tudo, né? Estuda muito para saber. Mas a gente vai dar aqui dicas e formas de raciocínio, formas de pensar, né? Para que a gente consiga tomar as melhores decisões na hora de escolher, se é você que está escolhendo, o que oferecer na alimentação natural do seu pet. Então, assim, tá fazendo sozinho, tá estudando, estuda muito e varia essa dieta, tá? Não fica só na mesmice, porque pode faltar nutriente numa dessa. Se você tem uma dieta fechada, passada por um nutri, não vai faltar nutriente, porque ela foi fechada por um nutri. Agora, se você está fazendo dieta da sua cabeça, baseado nas informações que você aprendeu, leva isso em consideração, coloca tempero, coloca os ingredientes diferentes e não esquece de escolher
as matérias-primas adequadas para o seu pet. E eu vou dar exemplo de como fazer isso agora. Então, restrições, vamos lá. Todo mundo fala e todo mundo sabe que o arroz integral é a opção mais saudável de arroz que tem para os pets, certo? Certo! Se temos um pet de manutenção, a escolha desse arroz não vai ser o arroz branco ou superborizado, vai ser o integral. Ah, mas isso quer dizer então que não pode consumir arroz branco? Pode. Alguns pets precisa ser o arroz branco. Pets que sofrem com gastrite, por exemplo, a gente coloca o arroz branco, porque o próprio arroz branco ele contém a substância chamada gama-orizanol, que é conhecida como omeprazol natural. Então faz super bem para o quadro. Nesse caso é mais indicado. Por que o arroz integral é mais indicado? Porque ele contém mais fibras, ele contém mais vitaminas, ele contém mais nutrientes. Enquanto que o arroz branco é puro amido, né? Então não acrescenta valor nutricional na dieta. Mas aquele pet com gastrite, ele precisa mais de uma dieta de mais fácil digestão, porque o arroz integral ele pode vir a fermentar, ele pode, né, se o pet tem uma sensibilidade gástrica, do que o arroz integral. Esse é só um exemplo. Podemos dar o exemplo também com a batata doce. A batata doce sempre é muito mais saudável, mas tem pet que não se dá bem com ela, que se dá melhor com a batata inglesa, por causa dessa restrição, ou mandioca, ou outro tubérculo, tudo bem, né? Mas eu sempre digo que a batata doce é o tubérculo de escolha porque ele também tem um menor índice glicêmico, muito mais nutrientes, muito mais chance de dar certo uma dieta. Ela é utilizada até mesmo para dietas de exclusão, né? Muito utilizada. Então, esses são exemplos, né? E outro exemplo que eu posso dar, a carne de frango. Se você tem um pet renal, problema renal, aonde você precisa de uma dieta de mais baixo fósforo, a coxa de frango tem menos fósforo, bem menos fósforo do que o peito de frango. Então são informações sobre os alimentos que são interessantes a gente saber. E a gente compartilha bastante isso, né? E por isso que a gente fez o ingrediente da semana, para que a gente possa ficar uma semana inteira falando sobre um tipo de ingrediente, assim, fazer um intensivão, né, sobre ele. E daí até me perguntam, nossa, mas não pode nada? Não, gente, não é que não pode nada, na verdade pode tudo, mas saber de todas essas coisas faz toda a diferença, né? E por aí vai, né? Nós temos também restrições específicas, por exemplo, se o seu pet sofre de dores articulares, é interessante evitar as solaninas, que está presente na batata inglesa. Olha só, por que você não pode falar, eu ouvi um vídeo da Betina falando que a batata inglesa pode, então eu vou dar pro meu animal. Não, sem saber se ela é a melhor opção pro seu animal, você não deveria, né? Porque você pode agravar aí quadros de dor inflamatórios com ele. Então, evitar, nesses casos, berinjela, tomate, nesses casos, né? Não é que tomate faz mal. Também me perguntam bastante em relação a hipotireoidismo, né? Doenças endócrinas, sobre o brócolis. Então, é outra ressalva que a gente tem. Não tem problema nenhum consumir brócolis quem tem hipotireoidismo, desde que a dieta seja balanceada. Porque a gente só tem essa preocupação se é uma dieta que esteja deficiente de iodo, por exemplo, né? E daí você oferecer brócolis todos os dias, você pode agravar um pouco desse problema da tireoide. A falta de sal, né? Também é um erro comum da dieta, porque o sal ele não é para salgar, o sódio ele não pode estar em falta na dieta. A gente precisa do sódio para que o organismo consiga desenvolver todas as suas funções, para que as células consigam trabalhar, né? Então o sódio ele é um nutriente essencial. Então fazer sem sódio tá errado também. Ah, eu só uso sal rosa do Himalaia. Não, mas o sal de cozinha refinado a gente pode utilizar sem problema. Na verdade, até é bom porque ele tem iodo junto. Então são aí as dicas de alimentos que a gente pode citar que vão fazer diferença na hora de você escolher. Faz sentido isso? Vamos ver o que estão falando. Blue pesa 4,5 quilos. Quantas gramas de comida deve oferecer para ela? Vamos falar sobre quantidade. Isso é muito importante. O tema da aula é o que oferecer, mas é muito abrangente. Não basta a gente saber o que oferecer. A gente precisa saber como oferecer, quanto oferecer, não é mesmo? Então, assim, o certo é você pegar o peso do seu animal e todas as características dele, se é castrado, se não é, se é ativo, se não é, se é jovem, se é novo, né? E fazer o cálculo de calorias específico para ele. E esse cálculo ele vai variar, certo? Então você vai pegar o peso dele, vai colocar lá na formulazinha, que tem uma formulazinha que faz,
e vai colocar o fator nessa fórmula. E o fator vai variar de acordo com isso. Pets mais ativos, a gente trabalha com fatores maiores, pets menos ativos, fatores menores, que vai gerar o total de calorias que seu pet precisa no dia, certo? Por que eu não posso falar assim quantidade? Porque se eu falar assim, dá 100 gramas de batata doce e dá 100 gramas de melancia, vai ser completamente diferente, né? Então, assim, o que você precisa? Saber mais ou menos quantas calorias que tem 1 quilo da dieta, por exemplo, que você está fazendo. Então, essa dieta aqui que eu vi num site, essa dieta aqui que eu vi em algum lugar, ela tem 1.000 calorias por quilo. E o meu pet precisa de 500 calorias, então você vai oferecer dessa dieta 500 gramas. De forma geral, tá, gente? Assim, não dá pra tomar isso como verdade, mas de forma geral, as dietas de manutenção que nós encontramos no mercado, que nós fazemos em casa, que nós aprendemos com o método das proporções, elas vão gerar 1 quilo de alimento vai ter mais ou menos 1.200, 1.300 calorias. Se for essa dieta, então, se ensina a fazer o cálculo da quantidade pelo peso do animal. Então, se o cachorro pesa 4,5 kg, vamos arredondar para facilitar, que minha calculadora ali tá longe, né? Se o pet pesa 10 quilos, então ele vai precisar ingerir 400 gramas dessa dieta. Levando em consideração que 1 quilo dessa dieta tem essa média de calorias, certo? Ou seja, levando em consideração que a maioria das dietas tem essa média, você pode utilizar o peso do seu animal para consultar mais ou menos quanto ele vai comer. Isso não vale para ração, tá? Isso é só para alimentação natural. Então você multiplica isso, o peso dele, por 4, e claro que varia, né? 4 em uma média, mas varia de 3,5 a 4,5. E isso também vai variar conforme o porte do animal. Já sabemos que é um animal pequeno, então você pode sempre oferecer um pouco mais. Se você oferecer uma proporção menor, não vai ser o suficiente. Então, assim, não é uma matemática exata. Um cachorro grande, a gente pode considerar 3%, por exemplo. Um cachorro bem pequenininho, às vezes a gente considera 10% do peso. Só para você ter uma ideia da variedade. De forma geral, você pode considerar aí 3,5, 4 como média % do peso ingerida em alimentação natural dentro dessa condição que 1 quilo dela vai ter ali 1.200, 1.300 calorias. Ficou claro? Consegui explicar bem? Não tem como eu falar, come 200 gramas, né? Depende. Ela adora, só percebo que quando come, ao fazer cocô, ela fica cheirando. Até tirei do cardápio dela. O que será que é? Que eu me perdi. O que ela adora? A batata doce. Uau, que engraçado, né? Mas assim, a coprofagia realmente, o que acontece? O animal vê as fezes como nutriente, né? Então, as fezes do animal que ingere alimentação natural são mais atraentes pro paladar deles, né? Mas isso a gente consegue até resolver. Não é o problema, eu sei, né? Outro assunto. Mas isso a gente consegue até tentar resolver com algumas dicas, que inclusive a gente já deu aqui na live, né? Como utilizar abacaxi, salsinha, né? Que isso amarga as fezes e tenta evitar. Bom, novamente, se a gente tá falando de uma dieta terapêutica, é importante, porque é importante eu trazer isso aqui, porque em alguns vídeos eu já falei assim, por exemplo, a dieta para cachorro com câncer não pode comer carboidrato. E gente, essas aulas, elas são rapidinhas. E elas são só pra nos dar um norte, né? Então a gente não pode simplesmente tirar todo o carboidrato do animal e oferecer só carne, por exemplo, né? A gente precisa de uma dieta balanceada. Mas as dietas terapêuticas levam justamente a isso. A dieta renal, a gente deve saber que a gente tem uma restrição de proteína, restrição de fósforo, dei o exemplo do fósforo. Então, a gente conhecer quais são os ingredientes ricos em fósforo é essencial, não é mesmo? Por exemplo, as folhas verdes escuras que tanto eu indico, tanto eu falo que é bom e saudável, são ricas em fósforo. Alguns cortes, carnes, são muito ricos em fósforo. Tanto que quando a gente precisa fazer uma dieta muito restrita em fósforo, muitas vezes a gente nem consegue utilizar só carnes tradicionais assim, a gente tem que colocar bucho, língua,
né? Que são cortes aí zerados quase em fósforo. Porque a gente tem que deixar um fósforo no negativo, vamos dizer assim, né? E então, saber de tudo isso é importante para o seu animal. Então, se você tem um pet que tem problema de saúde, passa por um acompanhamento nutricional, porque mesmo que você estude, você não vai ter informação sobre dietas terapêuticas e você pode estar fazendo alguma dessas coisas equivocadas. Você pode estar oferecendo muito fósforo para o seu pet que precisa segurar o problema renal, né? Então, assim, quando me perguntam, Bettina, fazer consultoria, precisa fazer o exame antes? Lógico, gente, a gente sempre precisa fazer exame. Mas o que importa é a gente fazer esse acompanhamento, né, com o clínico. Então, você não precisa fazer um exame para mudar a marca de ração. Você não precisa fazer um exame para ir no pet shop e decidir qual vai ser o melhor alimento para o seu pet. Porque esse é um poder de escolha seu. Então, assim, optei pela alimentação natural, você não precisa fazer um exame para introduzir a alimentação natural. Porém, se você fizer exames e um acompanhamento, você vai ter essa dieta já de cara mais adequada para o seu pet. Então, quando eu vou fazer uma consultoria que não tem... Geralmente tem exames prévios, né? Mas, assim, exames muito antigos não acontece, né? Se não tem exame, a gente pede alguma coisa. Mas se tem um exame prévio... Eu só repito esses exames depois de dieta instituída. Não repito agora, não peço para trazer agora, para depois, daqui 30 dias, repetir. Né? Então, a gente trabalha com as informações que a gente tem, contato com os clínicos e desenvolve a dieta e depois de 30 dias acaba vendo. Então, cuidado se você tem um pet com problema de saúde, né? Cuidado ao fazer as coisas sozinhos, porque informações terapêuticas... Aqui você vê muita coisa, né? De informações terapêuticas. Mas... você não vai conseguir fazer uma dieta sozinho e adequada. O exemplo do renal, o exemplo do câncer, né? Então fala, ai meu Deus, a Bettina falou que não pode ter carboidrato, então eu vou usar todas as informações que eu já li sobre alimentação natural para desenvolver uma dieta sem carboidrato. Não faz isso sozinho, tá? Essas informações que a gente aprende de forma geral são para cães saudáveis. Não vai trazer problema para um cão saudável, mas pode trazer problema para um cão doente. Tá? Então, investiga, gente. A alimentação, ela tá aqui para melhorar a qualidade de vida, aumentar a longevidade, né? Melhorar todos os problemas. Mas não basta a gente saber o que oferecer, né? A gente tem que ter consciência e fazer as coisas certas. Então, esses são os dois caminhos da alimentação natural. Se você tem um pet saudável, ou estudar muito sobre o assunto, aprender. E eu conheço pessoas que não são veterinárias e que sabem muito mais do que muitos veterinários sobre dieta de pets, né? Porque estudam. E também conheço muitos aventureiros, né? Que acham que sabem e realmente fecham os olhos para isso. Não, meu cachorro come comida natural. E você vai perguntar o que é essa comida natural. É arroz, frango, cenoura e deu, né? Então, isso tá errado também. Ficou mais alguma dúvida? Gostei da interação de vocês hoje comigo. Adoro quando vocês conversam. Não me sinto tão sozinha, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, pela interação. Gostei de saber que temos criadores aí de tenébrios, algo que a gente vem estudando, inclusive, na nutrição pet. E eu já recebi um produto aqui que é, né, uma farinha aí de insetos para testar uns biscoitos. Então, muito interessante, gente. Nós temos muito que aprender. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a melhorar a qualidade de vida dos pets de vocês através dos alimentos. Lembrando que estamos sempre à disposição aqui no direct, lá no nosso canal do YouTube, no WhatsApp, né? Então é só nos chamar que a gente vai ter o maior prazer de responder. Antes de finalizar, já tem mais uma pergunta. Vivi, manjericão roxo pode incluir algumas folhas? Deve incluir algumas folhas. Esses temperinhos, tirando a cebolinha, que é a cebolinha tóxica, salsinha, manjericão, coentro, tomilho, alecrim, usa elas. Elas são muito ricas, muito interessantes. E de verdade, né? O coentro, por exemplo, ele faz a detoxicação do fígado. O manjericão, nós temos receita no livro de receitas para cães e gatos de um molho pesto feito com manjericão.
Então, qual que é a ideia? São receitas funcionais, né? Então, por exemplo, pra que um molho pesto? Sim, pra você colocar em cima da ração, pra você colocar em cima do alimento, pra você utilizar pra fazer um petisco e assim obter os benefícios dos ingredientes. O livro é o maior exemplo de como utilizar esse conhecimento todo de forma prática. Se você ainda não tem o livro de receitas para cães e gatos, corre garantir o seu, que eu tenho certeza que você vai amar e não vai se arrepender. Muito produtiva, ó, fico feliz. Obrigada, então, gente, é isso. Qualquer coisa é só chamar aqui no direct. Eu sei que muita gente assiste depois, né? Então, só chamar aqui. Beijo pra vocês. Até mais.